O milagre que mudou a vida de Felipe. Felipe tinha apenas 23 anos, mas carregava nos ombros um fardo que muitos não conseguiram compreender. Desde os 16, ele sofria de um transtorno somatoforme severo, uma condição em que a mente é abalada por traumas e ansiedades profundas. Manifestava dores físicas reais sem causa orgânica. Era como se seu corpo gritasse o que sua alma não conseguia expressar. As dores nas costas o deixavam acamado por dias, as crises de taquicardia o faziam acreditar que teria um infarto a qualquer momento, e as enxaquecas eram tão intensas que a luz do sol se tornava insuportável. Médicos, exames, remédios, nada aliviava. Os diagnósticos se acumulavam. É psicológico, estresse e ansiedade crônica. Mas Felipe sabia que aquilo era muito mais do que isso. Era como se uma sombra o seguisse, sugando suas forças, sua esperança, seu futuro. Ele havia abandonado a faculdade de engenharia no 3º período. Não conseguia mais frequentar as aulas nem manter um emprego. Os amigos, aos poucos, foram se afastando, cansados de ouvir sempre a mesma história. Hoje não posso, estou mal. Até sua família, embora amorosa, já não sabia mais como ajudá-lo. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio no quarto, rezando a Deus por um milagre que parecia nunca vir. Seu pai, um homem simples e trabalhador, tentava animá-lo com palavras duras, mas cheias de amor. Filho, você precisa reagir. Não pode ficar assim para sempre. Mas Felipe não sabia como. As noites eram as piores. Deitado na cama com o corpo latejando, ele olhava para o teto e perguntava a Deus por que aquilo estava acontecendo com ele. Até que uma tarde, quando já não tinha mais forças nem para se levantar, sua tia, irmã Clara, bateu à sua porta. Felipe, meu filho, você precisa vir comigo amanhã, disse ela com a voz firme, mas cheia de uma compaixão que ele não via há muito tempo. Para onde, tia? Perguntou ele, sem ânimo. Na congregação. Tem uma reunião de oração. Você não está bem, e só Deus pode te curar. Felipe quase riu. Ele já havia ouvido isso antes. Pastores na TV benzedeiras, até um centro espírita sua mãe o levou uma vez, desesperada. Nada adiantara. Mas havia algo diferente no olhar de sua tia. Uma certeza que ele não conseguia explicar. Talvez fosse a última esperança. Tá bom, tia. Eu vou, respondeu, mais por cansaço do que por fé. No domingo seguinte, Felipe entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxos, com bancos de madeira enfileirados e paredes brancas. Não havia instrumentos musicais, nem telões, nem palmas. Apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, alguns de ternos simples, outras com vestidos longos e lenços na cabeça, como sua tia. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo murmúrio das vozes em oração. Um ancião, de cabelos grisalhos e postura serena, dirigia a reunião. Seu nome era Irmão João, e sua voz transmitia uma autoridade tranquila, como a de um pai que sabe o caminho. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, sem pressa, como se cada palavra fosse uma prece. Felipe não conhecia as letras, mas algo naquele canto o tocou profundamente. Era como se aquelas pessoas não estivessem apenas cantando, mas falando diretamente com Deus. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantavam, um a um, e contavam como Deus os havia livrado de enfermidades, de dívidas, de vícios. Não havia exaltação própria, nem palavras vazias. Era tudo simples, sincero, como quem conta uma história para um amigo. Felipe sentiu os olhos arderem. Há quanto tempo ninguém falava de milagres como algo real, algo que acontecia ali, naquele exato lugar? Depois dos testemunhos, veio a Santa Ceia. Felipe observou, emocionado, enquanto os irmãos passavam o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Não era um ritual frio, era um momento de comunhão profunda, de gratidão. Ele não participou, ainda não era batizado, mas sentiu algo se mexer dentro de si. Quando o ancião pediu que quem precisasse de oração se levantasse, Felipe hesitou. Mas então, como se uma força o impulsionasse, ele se pôs de pé. Suas pernas tremiam, não só pela fraqueza física, mas pelo que estava prestes a fazer. Confessar sua fraqueza diante daqueles estranhos era assustador, mas quando abriu a boca as palavras saíram sozinhas. Eu não aguento mais, irmãos. Estou doente há anos, e nenhum médico pode me curar. Peço que orem por mim. Não houve julgamento. Nenhum olhar de desconfiança. Apenas mãos que se estenderam em sua direção, vozes que se uniram em súplica. O ancião João colocou a mão em sua cabeça e orou com uma fé que Felipe nunca havia visto. Senhor, este jovem veio até ti com um coração quebrantado. Tu conheces suas dores, suas noites sem sono, seu desespero. Mas tu és o Deus que sara, que libera, que restaura. Em nome de Jesus, nós te pedimos, livra-o deste mal.
Que a partir de hoje, Felipe sinta em seu corpo a tua cura, a tua paz. Amém. Felipe fechou os olhos. E então, algo inesperado aconteceu. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica suave o envolvesse. As dores nas costas que o acompanhavam há anos começaram a diminuir. Não de repente como num passe de mágica, mas como se algo dentro dele estivesse sendo desatado. Sua respiração, antes ofegante, se acalmou. As mãos, que sempre tremiam levemente, ficaram firmes. Ele abriu os olhos, atordoado, e olhou ao redor. Os irmãos sorriam, alguns com lágrimas nos olhos. Sua tia Clara o abraçou forte. Você sentiu, meu filho? Perguntou ela, baixinho. Felipe assentiu, sem conseguir falar. Não era só alívio físico. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas. Um peso que ele nem sabia que carregava. Nas semanas seguintes, Felipe voltou à congregação. Não como um visitante, mas como alguém que havia encontrado um lar. Cada reunião era um novo aprendizado. Ele ouvia as pregações com avidez, participava das orações, cantava os hinos mesmo sem conhecer todas as letras. E aos poucos, sua cura se consolidava. As dores não voltaram. As crises de ansiedade, que antes o paralisavam, desapareceram. Ele começou a dormir sem pesadelos, a comer sem náuseas, a caminhar sem medo de desmaiar. Um mês depois daquele primeiro domingo, Felipe foi batizado nas águas. Foi um momento de alegria indescritível. Quando emergiu da água, sentiu que não era mais o mesmo. Não apenas por estar curado, mas porque sua alma havia sido lavada, renovada. Agora, ele tinha um propósito. Hoje, 2 anos depois, Felipe é um jovem transformado. Voltou a estudar, trabalha como técnico em uma empresa, e toda semana está presente na congregação. Não como alguém que foi curado, mas como alguém que serve. Ele ajuda nos cultos, visita os doentes, ora pelos que chegam quebrantados, assim como ele chegou um dia. A gente acha que o milagre é só a cura física, ele costuma dizer aos que lhe pedem conselhos. Mas o verdadeiro milagre é a fé que Deus planta em nós. É saber que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está ali, esperando a gente se render aos seus pés. E é assim, com humildade e gratidão, que Felipe vive agora. Não como alguém que recebeu um presente, mas como alguém que entendeu que a vida é um dom, e que a congregação cristã no Brasil foi o lugar onde Deus escolheu para lhe mostrar isso. A vida de Felipe hoje é um testemunho vivo de que Deus não apenas restaura, mas também capacita. Ele não se contentou em apenas receber a bênção, queria ser um canal dela. E foi assim que certo dia, durante um culto de libertação, ele sentiu o Espírito Santo tocando seu coração para algo maior. Pastor, eu quero ser obreiro, disse ele, com os olhos brilhando e as mãos trêmulas de emoção. O pastor sorriu, lembrando-se daquele mesmo jovem que chegará arrastando os pés, sem esperança. Agora, ali estava ele, firme, não apenas de corpo, mas de propósito. Deus já te preparou para isso, filho, respondeu o pastor, colocando a mão em seu ombro. Você sabe melhor do que ninguém o que é ser tirado do lodo e colocado sobre a rocha. Felipe começou a servir como auxiliar nos cultos, ajudando a receber as pessoas, orando por elas antes das reuniões. Mas foi em uma visita a um hospital que ele viu, mais uma vez, a mão de Deus agindo de forma sobrenatural. Era um homem chamado Carlos, diagnosticado com uma doença degenerativa que os médicos davam como irreversível. A família, desesperada, havia trazido o caso para a igreja. Felipe, que conhecia bem aquele desespero, foi com uma equipe de obreiros até o leito do enfermo. Irmão, eu também já estive no lugar em que o Senhor está, disse Felipe, segurou a mão frágil de Carlos. Mas Deus me levantou. E Ele vai fazer o mesmo por você. Enquanto oravam, Felipe sentiu uma unção tão forte que suas pernas quase fraquejaram. Ele impôs as mãos sobre Carlos e, com lágrimas nos olhos, declarou: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O Senhor vai andar, vai correr, vai viver para glorificar a Deus. Naquela mesma noite, Carlos sentiu uma melhora inexplicável. Os médicos, surpresos, reduziram a medicação. Em poucas semanas ele estava de pé, e hoje, assim como Felipe, é mais um testemunho vivo na congregação. Eu não tenho palavras para explicar, conta Carlos, emocionado nos cultos. Só sei que quando Felipe orou por mim, senti algo como um fogo me envolvendo. E desde então, tudo mudou. Felipe não se cansa de contar essa história. Para ele, cada vida transformada é a prova de que Deus usa os que foram quebrantados para consolar os quebrantados. E a cada dia, ele entende melhor o que o pastor sempre diz. O milagre não é só para você. É para que você seja a luz onde há escuridão. Hoje, Felipe não só caminha sem muletas como corre atrás das almas, corre para servir, corre para levar a mensagem de que na congregação cristã no Brasil, não há caso perdido.
Há apenas corações que ainda não se renderam ao poder de Deus. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem sabe que foi salvo para salvar, Felipe segue sua jornada. Não como um ex-doente, mas como um guerreiro. Não como um beneficiado, mas como um instrumentado. Porque no final das contas, o maior milagre não foi a cura de suas pernas, foi a descoberta de que sua vida tinha um propósito muito maior do que ele jamais imaginou. Um dia, enquanto Felipe distribuía folhetos na porta da igreja, uma mulher se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Maria, uma senhora que há anos lutava contra uma doença degenerativa nos ossos. Ela mal conseguia se mover e, pior que a dor física, era o desespero de não ver saída. Meu filho, eu já tentei de tudo. Médicos, remédios, até outras religiões. Mas nada adiantou. Só vim aqui porque ouvi falar que Deus ainda faz milagres neste lugar, disse ela, segurando com força o folheto que Felipe lhe entregou. Felipe sentiu algo arder dentro dele. Era como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração. Você sabe o que é estar no lugar dela. Agora é a sua vez de estender a mão. Sem hesitar, ele a convidou para entrar. Vem, Dona Maria. Hoje é o seu dia. Deus não te trouxe até aqui para te deixar na mesma. Dentro do templo, o culto já havia começado. O coro cantava com unção, e o pastor falava sobre a fidelidade de Deus. Felipe guiou Dona Maria até a frente, onde os obreiros oravam pelos enfermos. Quando o pastor impôs as mãos sobre ela e começou a clamar em nome de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Primeiro foi um calor intenso percorrendo o corpo de Dona Maria. Depois, ela sentiu como se algo se desprendesse de suas juntas. De repente, sem aviso, ela se levantou. Não com dor, não com esforço, mas com uma leveza que não sentia há décadas. Os gritos de alegria tomaram conta do templo. Dona Maria começou a pular, a girar, a louvar a Deus com as mãos erguidas. Estou curada! Estou curada! Ela repetia, entre lágrimas. Felipe, de joelhos, chorava também. Não era só a emoção do milagre, mas a certeza de que Deus o havia usado como parte daquele momento. Ele lembrava de si mesmo, anos antes, arrastando-se pela mesma igreja sem esperança. Agora, estava ali, vendo outra vida ser transformada pelas mesmas mãos que o tinham levantado. Nos dias seguintes, Dona Maria voltou à igreja não só para agradecer, mas para servir. Ela se juntou ao grupo de visitação aos hospitais, levando o mesmo testemunho que havia mudado sua vida. E Felipe, cada vez mais convicto de sua missão, passou a organizar encontros para pessoas que, como ele, haviam sido curadas, não para que ficassem apenas gratas, mas para que se tornassem multiplicadores da fé. Deus não nos cura só para nos dar alívio, ele dizia aos novos irmãos. Ele nos cura para provar que seu poder é real e para que a gente leve essa prova ao mundo. E assim, a história de Felipe se entrelaçou com a de Dona Maria, e depois com a de muitos outros. A igreja se encheu de testemunhos, de vidas que haviam sido marcadas pela dor e agora brilhavam com propósito. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas eventos isolados, são sementes plantadas para colher almas. E Felipe, que um dia entrou ali arrastando os pés, agora corria não só com as pernas saradas, mas com o coração inflamado por uma verdade simples e poderosa. Quando Deus toca uma vida, ele não a toca só para salvar, ele a toca para enviar. E foi exatamente isso que Felipe começou a fazer. Não bastava para ele apenas contar o que Deus havia feito em sua vida, ele queria que outros experimentassem aquele mesmo toque divino. Todo sábado, antes mesmo do culto começar, ele já estava na porta da igreja, com um sorriso largo e os olhos brilhando, cumprimentando cada pessoa que chegava. Não importava se era um irmão de longa data ou um visitante pela primeira vez, Felipe tinha uma palavra de encorajamento para todos. Deus não faz acepção de pessoas, ele dizia, colocando a mão no ombro de um homem que chegava manco, apoiado em uma bengala. Se ele sarou minhas pernas, pode sarar as suas também. Só precisa crer e não desistir. O homem chamado João olhava para Felipe com desconfiança. Já havia procurado médicos, feito fisioterapia, tomado remédios caros, mas a dor só piorava. As pessoas diziam que era coisa da idade, que ele teria que se acostumar. Mas ali, naquele lugar simples com o cheiro de café recém-cozido vindo da cozinha dos irmãos e os louvores subindo ao céu antes mesmo do culto oficial começar, João sentiu algo diferente. Era como se uma esperança que ele já tinha enterrado há muito tempo começasse a mexer debaixo da terra, querendo brotar. Você acha mesmo que Deus pode me curar? João perguntou, a voz trêmula. Felipe não hesitou. Não é o que eu acho, irmão. É o que a Bíblia diz. Jesus curou coxos, cegos, leprosos. E ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se o Senhor vier com fé, vai sair daqui diferente.
João não sabia explicar por quê, mas acreditou. Naquela noite, durante a oração pelos enfermos, quando o pastor impôs as mãos sobre ele e clamou em nome de Jesus, João sentiu um calor estranho percorrer suas pernas, como se um fogo santo estivesse derretendo cada nó de dor, cada tecido endurecido pelos anos de sofrimento. Quando abriu os olhos, estava de pé, sem a bengala, sem dor. Os gritos de alegria ecoaram pela igreja. Irmãos corriam para abraçá-lo, mulheres choravam, crianças pulavam. João, atordoado, deu os primeiros passos firmes em anos. E então, como se um véu tivesse caído dos seus olhos, ele entendeu, não era só sobre as pernas. Era sobre a vida que Deus estava lhe devolvendo. Eu não vou guardar isso só para mim, João declarou, ainda ofegante diante de todos. Se Deus me curou, é porque Ele quer que eu leve essa mensagem adiante. E assim como Felipe, João se tornou mais um multiplicador. Não demorou para que ele começasse a visitar hospitais, asilos e até mesmo as ruas, levando seu testemunho. Ele não era teólogo, não tinha cursos de pregador, mas tinha algo que nenhum diploma poderia dar: uma história viva de que Deus ainda opera milagres. Enquanto isso, na igreja, os testemunhos se multiplicavam. Uma irmã que há anos lutava contra uma depressão profunda agora sorria, contando como a opressão havia se quebrado durante uma corrente de oração. Um jovem que estava viciado em drogas há mais de uma década estava ali, de terno, com a Bíblia na mão, agradecendo porque Deus o havia libertado não só do vício, mas da vergonha que o aprisionava. Uma mãe chorava ao relatar como seu filho, dado como clinicamente morto após um acidente, havia voltado à vida depois que os irmãos oraram sobre ele na sala de velório. Cada história era diferente, mas todas tinham um ponto em comum: a mão de Deus agindo onde a medicina, a psicologia ou a força humana haviam falhado. E o mais lindo era ver como aqueles que haviam sido tocados não ficavam parados. Eles voltavam para a igreja não só para agradecer, mas para servir. Uns se tornavam obreiros, outros lideravam células, alguns simplesmente ficavam disponíveis para orar por quem chegava quebrado, como eles um dia chegaram. Felipe, agora um dos diáconos da igreja, olhava para tudo aquilo com os olhos cheios d'água. Lembrava-se do dia em que entrou ali, arrastando não só as pernas, mas uma vida de derrotas. Hoje ele via um exército de pessoas que, como ele, haviam sido ressuscitadas, não apenas no corpo, mas na alma. E sabia que aquilo era só o começo. Deus não está brincando de fazer milagres, ele costumava dizer nos cultos. Ele está levantando um povo que não teme as batalhas, porque já viu o poder dele de perto. Um povo que não se cala, porque tem uma história para contar. E assim a congregação cristã no Brasil continuava sendo um lugar onde o impossível se tornava possível. Não por causa de paredes ou estruturas, mas porque ali, entre louvores, orações e lágrimas de gratidão, o Espírito Santo movia-se com liberdade. E cada vida transformada era uma prova de que, quando Deus começa a agir, ele não para mais. O último passo do milagre. Naquela noite, enquanto o coro entoava glória a Deus nas alturas, João sentiu algo novo nas pernas. Não era apenas força, era propósito. Os médicos haviam dito que ele nunca mais andaria sem muletas, mas ali, diante do altar, solitou-as com lágrimas nos olhos e deu o primeiro passo, firme, lento, mas seu. A congregação explodiu em aplausos e choro, mas João sabia: o verdadeiro milagre não era caminhar, mas seguir. Anos depois, ele não era mais o homem que arrastava derrotas, mas o que carregava a esperança. Fundou um ministério para dependentes químicos, usando sua história para puxar outros do abismo. Deus não tira a cicatriz, dizia, ele a transforma em mapa para quem está perdido. Reflexão final. Milagres não são apenas curas instantâneas, mas processos sagrados onde Deus reescreve nosso passado no presente. O verdadeiro sinal não está no que ele remove, mas no que ele planta em nós: coragem para começar de novo, fé para ver além da dor e um amor que nos faz estender a mão ao próximo, como alguém um dia fez por nós. Lição de vida. Deus não nos ressuscita para voltarmos à mesma vida, ele nos ressuscita para vivermos a vida que ele sonhou. E quando uma alma se levanta, ela puxa outras consigo, porque milagres não terminam em nós, eles começam conosco.